Eu costumava trabalhar no setor petrolífero no norte do Alasca, nas minhas férias do trabalho principal. O trabalho que fazíamos exigia que viajássemos para longe, para a reserva de petróleo do Alasca, que é basicamente um deserto de tundra indomável por centenas de quilômetros. As empresas petrolíferas construíam essas longas estradas de gelo no inverno, que levavam às plataformas de perfuração de exploração. Nosso trabalho era sair após o término da perfuração inicial e testar as formações rochosas para verificar suas qualidades de produção de petróleo. Estávamos em meados de janeiro e o sol ainda não havia nascido. E quando digo que o sol não aparecia, quero dizer que há quase um mês e meio, as noites polares são intensas. O local específico do poço para o qual estávamos viajando ficava a cerca de 60 milhas a oeste de Alpine, no Alasca, bem no meio da natureza selvagem. Nosso trabalho levou uma semana, mas terminamos e estávamos voltando para o acampamento para terminar o nosso serviço e voltar para casa. No início e no final das estradas de gelo, há barracas de guarda nas quais é preciso fazer o check-in e o check-out por segurança. Não há sinal de celular e os rádios funcionam apenas até uma certa distância. Se você não fizer o check-in ou o check-out em um horário determinado, eles vão procurá-lo para garantir que você não virou um picolé. Eram cerca de 4 da manhã, não que isso importasse na terra da noite sem fim, e estávamos na metade da estrada de gelo. A viagem era lenta, pois o limite de velocidade nas estradas é de apenas 40 por hora. Quando algo apareceu na estrada em nossos faróis, era um homem, de calça jeans, tênis e casaco com capuz, andando por uma estrada de gelo na tundra selvagem às 4 da manhã, com uma temperatura externa de 20 graus abaixo de zero. Não é incomum que os inuites locais estejam caçando tão longe. Talvez seu snowmobile tenha quebrado e ele esteja tentando voltar para a tenda do guarda? Parecia plausível. Ele não nos identificou quando nossos caminhões chegaram perto dele. Continuou se arrastando para a frente. Não parecia estar com frio. Suas roupas, embora totalmente inadequadas para esse clima extremo, pareciam quentes e secas. Também notamos que ele não era inuit, mas branco. Abaixei minha janela e perguntei se ele precisava de ajuda e se estava bem. Ele ainda não nos notou. Apenas continuou se arrastando para frente. Seu rosto estava completamente vazio, desprovido de qualquer pensamento ou emoção. Os outros rapazes na minha caminhonete sugeriram que talvez ele tivesse sofrido um acidente e estivesse em choque. Continuei rodando com meu caminhão ao lado dele, enquanto ele caminhava pela estrada, ainda tentando chamar sua atenção. Mesmo com esse frio extremo, ocasionalmente eu sentia um cheiro peculiar vindo dele. Ele tinha um cheiro ácido. Se isso faz sentido, havia muita coisa nesse cara que fazia os pelos de meu pescoço se arrepiarem. O cara atrás de mim na cabine do caminhão já estava farto de tudo isso. Ele abriu a janela e estendeu a mão para agarrar o cara. Mais tarde, ele disse que ia apenas tentar sacudi-lo de seu atordoamento. No entanto, antes que a mão do meu amigo pudesse alcançá-lo, esse picolé ambulante deu uma volta e se agarrou ao braço estendido do meu amigo. Ele olhou para meu amigo e depois para mim com um olhar de pura raiva, sem tirar a mão do braço. Se as emoções tivessem uma temperatura física, esse cara poderia ter derretido toda a tundra naquela noite. Meu amigo gemeu de dor enquanto tentava soltar o braço do Sr. Picolé. Nesse momento, o cara começou a gritar em nossos rostos. Havia tanto ódio, raiva e fúria naquele grito. Foi absolutamente aterrorizante. Pisei fundo no acelerador e girei no gelo por um segundo antes de as rodas se prenderem e nos lançarem para frente. O cara do picolé ainda segurava o braço do meu amigo e tentava puxá-lo para fora da caminhonete. Ele corria ao lado do caminhão, enquanto os outros caras na cabine seguravam meu amigo para mantê-lo dentro. Depois de alguns instantes, no máximo alguns segundos, meu amigo se soltou do cara e fomos até a guarita do guarda, que ficava a uns 30 quilômetros da estrada. Fomos falar com os guardas e relatamos o que havíamos acabado de ver. O guarda estava olhando para nós como se estivéssemos pregando uma peça, mas a política disse que eles tinham que verificar de qualquer forma. O braço do meu amigo estava dolorido, e quando ele puxou a manga para trás, havia hematomas visíveis no formato de uma mão em volta do braço. Fizemos um relatório para o guarda e fomos orientados a voltar para o acampamento. Nenhum de nós queria falar sobre o que aconteceu, e a viagem foi tranquila pelo resto do caminho. Voltamos para casa no dia seguinte. Na próxima vez que vimos o guarda na cabana, perguntamos se ele havia visto o Sr. Picolé em suas patrulhas.
Ele nos disse que eles procuraram por toda a estrada de gelo durante um turno de 12 horas e não viram nada, nem mesmo rastros na neve que saíam da estrada. Ele nos disse que era uma boa pegadinha e que se vingaria de nós por fazê-lo perder um turno dirigindo por aí. Mas não era uma pegadinha. Quem inventaria uma história como essa? E quem machucaria voluntariamente o braço por causa de uma brincadeira idiota? Nunca tivemos uma resposta satisfatória para o que aconteceu naquela noite. Ainda me pergunto sobre aquele cara, se ele era mesmo um cara. A tundra do Alasca é um lugar estranho, e essa foi apenas uma das muitas histórias estranhas que tive durante meu tempo lá. No verão de 2004, minha família deveria passar férias em Kennebunkport, Maine. Meu pai estava preso em uma reunião, então ele viria de Manhattan alguns dias depois de nós. Minha mãe queria ir de carro, o que era muito irritante para mim na época, mas não tivemos escolha. E meu irmão, minha irmã e eu entramos no carro e começamos a viagem. Eu tinha cerca de 14 anos na época. A viagem foi tranquila, mas houve vários atrasos e acabamos chegando muito mais tarde do que o planejado originalmente. Por causa disso, os proprietários da casa que estávamos alugando tinham se recolhido para passar a noite e não conseguimos entrar em contato com eles para pegar as chaves. Parece um planejamento horrível, mas aparentemente eles eram muito rígidos quanto ao prazo para pegar as chaves. Minha mãe, sem se abalar, decidiu que queria lagosta, então fomos a um de nossos lugares favoritos. Ela ligou para o meu pai para ver se ele poderia fazer reservas em um hotel em Kennebunkport a partir de Nova York enquanto comíamos. Estávamos saboreando a lagosta quando um rapaz se aproximou e começou a conversar com minha mãe. Achei que era apenas um morador local amigável conversando. Durante esse momento, meu pai ligou para minha mãe e ela pediu licença para falar com ele. Aparentemente, todos os hotéis estavam lotados para aquela noite. Imaginem só, no auge da temporada de férias em Kennebunkport. O plano era dirigirmos até a cidade mais próxima e encontrarmos um lugar para ficar até pegarmos as chaves da nossa casa de férias. Aparentemente, o morador estava ouvindo a conversa da minha mãe e voltou assim que ela desligou o telefone. Quero dizer que não havia nada de estranho nele. Ele era elegante, bem cuidado, despretensioso e se encaixava na clientela. Ele disse à minha mãe que tinha uma casa grande com uma grande casa de hóspedes onde poderíamos ficar e que sua esposa não se importaria. Imediatamente minha reação foi, nem a pau. De jeito nenhum eu ficaria na casa de um cara aleatório no Maine, no escuro, sem ofensa a ninguém do Maine, mas as ruas são assustadoras. Minha mãe, fazendo sua devida diligência, determinou que esse cara era legítimo. Disse que ele era da área financeira, minha mãe era banqueira de investimentos. E eles conversaram o suficiente para que minha mãe determinasse que ele não era totalmente mentiroso. Liguei para o meu pai histérica. Ele disse que eu estava exagerando e que eu precisava sair mais da cidade e aceitar que, às vezes, as pessoas são apenas legais. Meu irmão, minha irmã e eu entramos no carro e o seguimos até a casa dele. A casa de hóspedes era muito boa, totalmente mobiliada, mas as camas estavam em uma posição estranha. A casa de hóspedes tinha 2 quartos, e em vez de as camas ficarem no centro, imagine uma disposição simétrica dos cômodos, elas ficavam bem embaixo da janela de cada quarto, o que parecia fora de lugar. De qualquer forma, avançando rapidamente, estávamos todos nos preparando para ir para a cama. Minha mãe ouve uma batida na porta e é o cara. Ele disse que só queria verificar se estávamos acomodados. Legal. Coisa legal de se fazer. Cerca de meia hora depois, ele volta para checar novamente. Nesse momento, minha mãe disse: "Obrigada, estamos bem. Passaremos em sua casa pela manhã para agradecer, etc." Avanço rápido de mais uns 30 a 45 minutos. Não consigo dormir. Estou apavorada. Ouvimos um ruído, o que é estranho porque a casa de hóspedes não ficava perto de árvores ou arbustos que pudessem causar esse tipo de barulho. Nesse momento, vejo minha mãe bem acordada e olhando para a janela, como se estivesse fazendo sinal para a janela com os olhos. Deixe-me acrescentar que nenhuma das janelas tinha cortinas. O cara disse que era porque sua esposa estava redecorando a casa. Quando olhei para cima, havia uma figura masculina, parada. Achei que ia ter um ataque cardíaco. Não sei por quanto tempo ele ficou ali. Quando ele se afastou, minha mãe esperou um pouco e depois nos disse para arrumarmos nossas coisas. Ela não estava brincando. Nesse momento, meu pai estava ao telefone
e ele estava praticamente se irritando com minha mãe por causa de alguma coisa, mas não ouvi o quê. Minha mãe disse que ia colocar as coisas no carro e que eu a seguisse até a saída. Isso foi por volta das 2 da manhã. Quando entramos no carro, demos a volta na frente da casa principal para que minha mãe pudesse devolver a chave, agradecer e sair dali. No entanto, quando chegamos à frente, todas as luzes estavam apagadas. Não apenas todas as luzes, mas parecia que ninguém estava em casa. Luz da varanda, abajur nas janelas da frente, tudo preto. Além disso, os 2 carros haviam sumido. O carro do morador e o que presumimos ser o carro da esposa dele. Depois de ver isso, minha mãe, a essa altura bastante perturbada, disse que estávamos indo embora e seguimos de carro até o portão. O portão no final da entrada da garagem havia sido trancado por dentro. Não era um portão muito forte, então meu pai disse para acelerarmos. Estávamos em um SUV grande e sairmos dali. Voltamos direto para Nova York, sem nos falarmos o tempo todo. Nunca mais voltamos ao Maine e meus pais se recusam a falar sobre o assunto. Uma noite, perguntei a um membro da família sobre isso, quando ele estava bêbado, e tudo o que ele disse foi: eles não lhe contaram? Os verdadeiros donos da casa estavam de férias. Presumo que minha mãe ou meu pai tenham procurado as autoridades locais e descoberto isso, mas nunca nos contaram. Não sei quem era aquele homem ou o que estava planejado para aquela noite. Eu estava curiosa para saber se havia algum assassino em série ou assassino conhecido que estivesse na área naquela época. Acho que o fato de não conseguirmos dormir acabou salvando nossas vidas. Eu tinha por volta de 15 ou 16 anos. Atualmente tenho 18. Na época, e minha mãe, meu pai e eu estávamos em uma viagem com a família para a cidade de Nova York. No começo, foi uma viagem muito boa. Visitamos a Estátua da Liberdade, o Madison Square Garden, a Times Square, etc. E na maior parte do tempo, foram férias normais. Mas foi no final de nossa viagem que tudo deu errado. Era nosso último dia lá e estávamos tentando voltar para o aeroporto, então decidimos pegar um Uber. Passaram-se alguns minutos e um Civic cinza parou na calçada em que estávamos. Lembro-me de ter notado que ele tinha adesivos do Lyft e do Uber em seu carro em vários lugares, de forma quase excessiva. Parecia que ele estava tentando provar que era o nosso Uber. Era apenas um pequeno detalhe, mas olhando para trás, eu realmente gostaria de ter me preocupado mais com o quão suspeito esse cara era. Continuando, estávamos atrasados, então imagino que meu pai não tenha prestado atenção na placa do carro, porque esse cara definitivamente não era um motorista de Uber. Ele era um homem magro, usava roupas parecidas com trapos e parecia estar drogado. Mas na hora, nada nos pareceu estranho. A viagem transcorreu normalmente até chegarmos ao aeroporto e todos esperávamos que ele saísse da rodovia e nos deixasse sair. Em vez disso, ele continuou casualmente pela rodovia, passando pelo local onde queríamos ser deixados. Foi quando meu pai notou que o homem não tinha um taxímetro, nem seu telefone configurado com o GPS do Uber aberto. Estávamos começando a ficar preocupados, e meu pai perguntou com voz severa: "Com licença, onde está o seu taxímetro?" O homem permaneceu em silêncio. Perturbado, ele perguntou mais uma vez, dessa vez gritando: "Onde está o seu medidor?" Novamente sem resposta, mas nesse momento, o homem começou a correr pela rodovia, passando por outros carros e dirigindo de forma muito perigosa. Estávamos todos em pânico. Meu pai gritava para ele soltar-nos. Minha mãe chorava e rezava com o rosário firmemente preso em seu punho, e eu estava em choque. Fiquei paralisado, não conseguia nem mesmo chorar ou gritar. Por mais que quisesse desesperadamente, estava completamente imobilizado. Isso continuou por um tempo, dirigindo por uma estrada desconhecida, sabe-se lá para onde, com o carro cada vez mais rápido. Comecei a ter aqueles pensamentos clássicos do tipo fim da linha, como, caramba, pode ser isso, e não há nada que eu possa fazer. Mas, felizmente, fomos salvos. Não sei se passamos por ele ou se alguém em um carro pelo qual passamos chamou a polícia, mas logo ouvimos a sirene soando atrás de nós e estávamos sendo seguidos em alta velocidade por vários carros de polícia. Obviamente, ele resistiu e a polícia teve de interceptá-lo para que ele finalmente parasse. A polícia nos ajudou a sair do carro e tirou todas as nossas coisas do porta-malas, enquanto colocava cobertores ao nosso redor e nos dizia que tudo ficaria bem e que estávamos seguros. Nesse momento,
Senti a maior onda de alívio que já senti na vida. Não me entenda mal, isso ainda me deixou muito chateado e a minha família, e ainda fiquei bastante traumatizado. Mas pelo menos fiquei feliz por eu e minha família estarmos vivos e seguros. A polícia nos deu uma carona de volta ao aeroporto e tudo correu como planejado a partir daquele momento. Mas caramba, estou feliz por nunca ter descoberto para onde esse cara estava nos levando e o que ele planejava fazer conosco. Na época, eu tinha 11 anos e morava em um bom subúrbio. Tínhamos nos mudado recentemente para uma casa que meus pais haviam construído e era nosso primeiro lar, em vez de uma casa alugada em uma área precária. Era um bairro muito bom. Toda a família fez amizade rapidamente com muitos vizinhos, especialmente com os que moravam 3 portas abaixo. Eles tinham uma filha da minha idade. A propósito, eu sou homem, e uma filha 5 anos mais nova, que tinha a mesma idade da minha irmã. Nossos pais se davam bem e começamos a sair bastante para fazer churrascos na casa deles ou festas em nossa casa, etc. As amizades se formaram rapidamente e pareciam ser muito fortes. Depois de mais ou menos 1 ano, comecei a perceber que as coisas não eram o que pareciam. Lembro-me de ter visto carros de polícia na casa deles algumas vezes à noite, e quando perguntava aos meus pais o que estava acontecendo, as respostas eram sempre do tipo nada, só para ver como eles estavam. Eu não era nenhum gênio, mas aos 11 anos, isso não fazia sentido. Por que os policiais não estavam apenas nos checando também então? Um dia, eu estava na casa deles brincando, e a filha atravessou a rua para buscar outra amiga em comum, o que deixou eu e o pai sozinhos na casa. Isso não foi nada demais, pois já havia acontecido antes. Mas então ele se aproximou de mim e me pareceu estranho. Ainda não sei o que me fez sentir assim, mas me senti muito desconfortável e comecei a pensar em ir embora. Cerca de 5 minutos depois, ele me disse que tinha algo legal para me mostrar. Não me lembro o que era, mas acho que era algo sobre cartões de beisebol, que eu gostava muito. Comecei a segui-lo com entusiasmo. Ele desceu a escada do sótão e pediu que eu o seguisse, o que fiz sem hesitar, a princípio. Então algo aconteceu e ainda não consigo entender o que foi. Ele estava à minha frente na escada e quando olhou para trás para me ajudar a entrar no sótão, havia algo estranho. Algo em seus olhos, seu rosto, seu sorriso. Não estava certo, parecia maligno. Ainda posso ver isso claramente e não consigo reconhecer exatamente o que foi que disparou meus alarmes. O que quer que fosse, era o suficiente, porque eu pulei da escada e saí correndo pela porta. Corri o caminho todo para casa e estava engasgando com as lágrimas quando entrei pela porta da frente. Mamãe estava lá quando entrei e percebeu que eu estava obviamente fora de controle e imediatamente começou a me acalmar. Quando recuperei os sentidos, expliquei o que havia acontecido. Minha mãe ficou preocupada com o fato de eu estar tão assustado, mas, na maioria das vezes, considerou que eu estava com medo. Era jovem, bobo, etc. Mas na mesma noite, fui acordado por volta das 3 da manhã. Era minha mãe sentada na minha cama, e quando acordei, ela me abraçou como um bebê. Lembro-me de seu cheiro, de como ela me abraçava com força e de suas lágrimas batendo em minha bochecha. Por fim, vi pela janela a casa do vizinho cercada por policiais, caminhões de bombeiros, etc. O pai do vizinho havia se matado e matado a filha no sótão, depois de um confronto com a polícia. Não há dúvida em minha mente nem na de minha mãe de que teria sido eu se tivesse entrado no sótão. Ainda sinto calafrios ao pensar nisso. Quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, nos mudamos para uma casa nova, que não era velha, mas também não era uma casa relativamente nova, talvez construída por volta dos anos 60. Cada um tinha seu próprio quarto, e essa foi a primeira vez que fiquei sozinho. Eu me achava um cara importante. Um pouco sobre mim, gostaria de me considerar um pouco sensitivo, desde que era criança. Sempre conseguia sentir algo ou alguém por perto quando ninguém mais conseguia. Quando eu tinha 9 anos, era o primeiro ano em casa. Eu podia sentir a presença de algo lá dentro, mas nunca pensei em nada, considerando que não era algo muito negativo. Havia 3 cômodos em que eu realmente não gostava de ficar, porque a energia parecia um pouco escura: o porão, o banheiro e o sótão. Eu não me importava de ficar no porão quando tinha amigos em casa,
Mas quando estava sozinho, não conseguia ficar lá por mais de 5 minutos sem ter a sensação de que estava sendo observado. No banheiro, havia um armário muito fundo. Cabiam literalmente 2 homens adultos lá dentro. Nunca entendi por que era tão grande, mas não parecia certo, e muitas vezes eu me sentia atraído a olhar para dentro e ficar olhando por alguns minutos, e ficava com uma sensação muito desconfortável. O sótão, por outro lado, era uma história diferente. Eu nunca o abria, mantinha a porta fechada o tempo todo. Alguma coisa estava lá em cima e não queria companhia. Certa noite, eu estava deitado na cama, por volta das 2h45 da manhã, quando ouvi passos no corredor. Presumi que fosse apenas um dos meus irmãos voltando para casa depois de uma noitada com amigos. A porta do meu quarto estava aberta, então olhei para ver se havia alguém andando por ali. Fiquei olhando por cerca de 10 minutos e ninguém passou. Fiquei com medo e decidi esperar. Quando meus olhos se ajustaram à escuridão, pensei ter visto uma forma humana no canto do meu quarto. Achei que eram apenas meus olhos me pregando peças, então tentei me virar e dormir, mas senti que estava sendo observado. Agora, na mente de uma criança de 9 anos, é o bicho-papão. Então, pulei rapidamente da minha cama e tentei correr para o quarto da minha mãe. Seu quarto ficava a apenas 2 portas do meu. Para sair do meu quarto, era preciso passar por uma parede que era um pouco inclinada. Para fazer isso, era preciso andar de lado. Ao fazer isso, senti 2 mãos pressionando meus ombros. Fiquei paralisado de medo. Não conseguia me mover, não conseguia gritar. Era prisioneiro de meu próprio corpo. Então, de repente, os cabelos da minha nuca se eriçaram. Em meu ouvido, claro como o dia, ouvi uma respiração pesada, que não parecia humana. Meus olhos se arregalaram e, em seguida, senti a pressão se dissipar de mim e pude me mover novamente. Corri muito rápido pelo pequeno corredor até a cama de minha mãe. Durante toda a noite, continuei ouvindo alguém andando de um lado para o outro no corredor, mas me recusei a olhar pela porta. Quando digo que não dormi naquela noite, quero dizer que não dormi naquela semana. Na manhã seguinte, entrei no corredor e, por acaso, olhei para cima e vi que a porta do sótão estava aberta. Perguntei à minha mãe se ela estava no sótão e ela disse que não havia motivo para estar aberta. Meu estômago parecia estar em minha garganta. Eu sabia que o que quer que estivesse naquele sótão estava no meu quarto na noite anterior, apenas me observando. Sou grato por ter me levantado da cama quando o fiz, porque se não o tivesse feito, não quero nem pensar no que poderia acontecer. Agora tenho 22 anos e ainda me lembro daquela noite como se fosse ontem. E ainda não consigo dormir com as luzes apagadas. Portanto, para quem quer que seja, ou o que quer que tenha agarrado meus ombros naquela noite, nunca, e quero dizer nunca, vamos nos encontrar novamente. Há alguns anos, eu estava alugando uma casa no norte da Califórnia. A vizinhança ficava nos arredores dos subúrbios. Parecia ser o equilíbrio perfeito entre ter espaço e ter vizinhos simpáticos e próximos o suficiente para não me sentir isolado. A área não tinha iluminação pública. Portanto, era muito escura à noite, especialmente se houvesse nuvens bloqueando a luz da lua. Mas isso não me incomodava. A minha casinha ficava ainda mais pitoresca nas noites escuras. Um dia, no meio do inverno, cheguei em casa do trabalho. Como a noite estava nublada, ao chegar à minha casa, vi apenas o que os faróis e a luz da varanda da frente iluminavam. Quando saí do carro, senti um cheiro de fumaça de cigarro. Isso foi estranho, pois eu nunca havia sentido esse cheiro antes naquela casa. Não vi ninguém por perto, então ignorei o cheiro e entrei. Eu tinha acabado de sair de um turno com algumas horas extras, então me sentia bastante cansado. Embora ainda não fossem 7 horas, decidi tomar um banho e encerrar a noite. Acordei algum tempo depois com a certeza de que havia ouvido um barulho dentro de casa. Não me preocupei de imediato porque meu amigo às vezes passava para usar meu chuveiro depois do trabalho, a caminho das aulas noturnas. Eu até lhe dei uma chave reserva para que ele pudesse passar por lá mesmo que eu não estivesse em casa. No entanto, ele sempre me mandava uma mensagem de texto para me avisar com antecedência, e eu não tinha ouvido meu celular tocar. Fui até a mesinha de cabeceira e peguei o celular para ver se meu amigo havia me enviado uma mensagem. A luz brilhante da tela e do teclado numérico do meu telefone me cegou. Isso foi na época em que os telefones não tinham um sensor de luz que diminuía a intensidade da tela no escuro. E esse telefone em particular
era tão brilhante que eu poderia usá-lo como uma lanterna. Com os olhos semicerrados, eu conseguia ver que eram 9 horas, mas não conseguia saber se tinha uma mensagem não lida ou não. Coloquei o celular de lado e chamei o nome do meu amigo. Houve alguns segundos de silêncio antes que eu ouvisse o barulho de passos altos de alguém correndo pelo andar inferior da minha casa. Pulei da cama e corri para o armário. Eles já estavam subindo as escadas quando abri a porta e entrei. Aquela casa tinha 3 cômodos no andar de cima. 2 quartos de cada lado do corredor, o quarto em que eu estava e um quarto extra, e um banheiro no final. As portas dos quartos estavam fechadas, mas a porta do banheiro estava aberta. Ouvi quem quer que estivesse na minha casa correr pelo corredor, passar pela minha porta e entrar no banheiro. Graças a Deus, ele entrou. Isso me deu tempo suficiente para abrir o acesso ao sótão no teto do meu armário e me içar. Eu tinha acabado de começar a me levantar quando a pessoa saiu correndo do banheiro. Meus pés mal estavam dentro do sótão quando a porta do meu quarto se abriu. Ouvi passos entrarem no meu quarto e pararem. Quando não me viram no quarto, correram de volta para o corredor e para o outro quarto, que tinha apenas caixas empilhadas em um canto, alguns pesos e uma mesa onde eu pintava meus modelos em miniatura. Acho que eles decidiram que, se alguém estivesse se escondendo, seria no quarto, porque eles voltaram para o meu quarto e acenderam a luz. Um momento depois, a porta do armário foi arrombada. Eu estava agachado em meu sótão, a cerca de 30 centímetros de distância do acesso, para que pudesse tentar impedi-los se começassem a subir. Do meu ponto de vista, tudo o que eu podia ver era do joelho para baixo. Eles estavam usando jeans azul sujo com bainhas desgastadas e botas de trabalho gastas. Depois de alguns segundos olhando para o armário, eles se afastaram e ouvi um estrondo alto vindo do meu quarto, seguido de um grito de frustração e raiva. Esse grito foi a parte mais perturbadora do incidente para mim. Ele me lembrava muito o meu padrasto, que gritava de forma semelhante quando perdia a paciência. Ele acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico por causa de vários transtornos mentais que resultaram em tendências erráticas e violentas. O homem em minha casa desceu correndo as escadas. Houve batidas e barulhos de coisas sendo jogadas e móveis sendo derrubados. Fiquei agachado no sótão. Havia deixado meu celular quando corri para o armário e não tinha certeza se conseguiria descer sem que ele ouvisse. Depois de algum tempo, os ruídos pararam. Comecei a contar lentamente. Quando cheguei a 1000, decidi que era seguro o suficiente para descer e chamar a polícia. A primeira coisa que notei quando saí do armário foi que o intruso havia virado minha cama. Presumo que em uma tentativa de me encontrar. Esse foi o barulho alto que ouvi depois que ele se afastou do armário. Não consegui encontrar meu celular, então fui até o telefone fixo ao lado da cama e liguei para a polícia. Esperei em meu quarto até ouvi-los chamar no andar de baixo. O primeiro andar estava uma bagunça, mas eu já esperava por isso. As cadeiras tinham sido derrubadas, o sofá tinha sido virado. Todos os livros, fotos e bugigangas que eu tinha em minhas prateleiras estavam espalhados pelo chão. Os armários da cozinha foram abertos e todos os alimentos enlatados e em caixa foram jogados no chão. No entanto, pelo que pude perceber, a única coisa que faltava era uma única faca do bloco de madeira da minha cozinha. A polícia verificou a casa de cima a baixo. Eles descobriram que a porta lateral havia sido aberta à força por algo parecido com um pé de cabra. Também encontraram algumas bitucas de cigarro ao longo da linha da cerca, além de papel alumínio e um tubo de caneta vazio que, segundo a polícia, as pessoas costumam usar para fumar metanfetamina, por isso acham que ele estava vigiando minha casa há algum tempo. Percebi que ele devia estar lá fora fumando um cigarro quando cheguei em casa. Eles reuniram as provas e me disseram que eu deveria ficar com a família ou amigos naquela noite e consertar a porta o mais rápido possível. Optei por simplesmente não dormir. Mudei uma prateleira de lugar para bloquear a porta quebrada e passei as 2 horas seguintes limpando as coisas. Muitas vezes eu ia até a janela com uma lanterna e a iluminava ao longo da linha da cerca, onde a polícia encontrou as pontas de cigarro e o papel alumínio, mas não vi nada. No dia seguinte, liguei para consertar a porta e instalar luzes de movimento na parte de trás e nas laterais da minha casa. Passei um cabo telefônico no sótão e adicionei um telefone fixo. Eu nunca mais queria ficar preso lá em cima sem telefone. No entanto, nada mais aconteceu naquela casa. Morei lá por mais 3 anos sem incidentes. Outra precaução que tomei foi praticar o ato de sair da cama, ir até o armário
e subir para o sótão da forma mais rápida e silenciosa possível. Continuei a fazer isso quando me mudei, só que agora vou para um espaço de passagem na parte de trás do armário, em vez de ir para o sótão. Tento não pensar no que teria acontecido se eu tivesse sido um pouco mais lento ao chegar ao sótão, ou se ele não tivesse entrado primeiro no banheiro no final do corredor. Já contei essa história provavelmente mais de uma centena de vezes, e, apesar de ter sido a coisa mais aterrorizante que já me aconteceu, percebi que ela é uma ótima história. Portanto, vou compartilhá-la com todos vocês aqui. Devo começar dizendo que sempre odiei acampar. Meus pais me mandavam para um acampamento de verão todos os anos no Colorado, o que envolvia pelo menos uma viagem para acampar na floresta. Apesar da brevidade dessas viagens, eu sempre me ressentia delas. A mochila pesada, a falta de banheiros, as aranhas que sempre entravam na minha barraca. No entanto, quando completei 16 anos e me tornei um conselheiro de acampamento em treinamento, minha aversão a toda essa experiência mudou brevemente. Naquela idade, éramos apenas alguns anos mais velhos do que os campistas mais antigos, mas tínhamos uma margem de liberdade considerável no que podíamos fazer. Na maioria das noites, tínhamos de ficar na cabana com nossos campistas, mas havia rumores de que a viagem de acampamento era um momento em que os conselheiros em treinamento ficavam bêbados, fumavam e ficavam com os outros depois que todos iam dormir. O que eu não sabia, no entanto, era que os eventos daquela viagem de acampamento me desencorajariam a nunca mais acampar na floresta. A viagem começou como qualquer outra. Ao todo, havia cerca de 30 pessoas na viagem, 4 conselheiros em treinamento, 4 conselheiros e cerca de 20 meninos e meninas com idades entre 13 e 14 anos. Caminhando em fila indiana para cima e para baixo nas várias trilhas, mal se podia ouvir os sons da natureza por causa das conversas e risadas dos campistas. Várias horas se passaram e nós passamos por uma área pantanosa densa e subimos uma ladeira íngreme, repleta de folhas verdes e pinheiros. Eu não era o garoto mais atlético, então foi nesse momento que me vi no final da fila com um dos outros conselheiros em treinamento, Jordan, além de 2 campistas que também estavam lutando para acompanhar o ritmo. Nós 4 começamos a conversar e, em nosso estado de distração, começamos a ficar cada vez mais para trás do restante dos campistas, até que o último deles sumiu de vista em uma curva a cerca de 15 metros de distância. Despreocupados, continuamos caminhando no mesmo ritmo lento, mas depois de mais ou menos meia hora, a trilha começou a se nivelar e comecei a ficar cada vez mais ansioso. Não só o restante do grupo havia desaparecido à nossa frente, como também havíamos entrado em um trecho de árvores perenes completamente mortas, metade das quais parecia queimada por um incêndio florestal e a outra metade parecia ter sido morta por uma doença. A paisagem assustadora foi pontuada por uma pequena cabana abandonada no meio da floresta queimada, mas aparentemente intocada pelo fogo que deve ter se espalhado pela área. Estávamos tão encantados com a cena que um dos campistas gritou quando um galho se quebrou atrás de nós. Jordan e eu começamos a rir um pouco, mas paramos rapidamente quando nos viramos para ver de onde o som tinha vindo. A menos de 6 metros atrás de nós, havia um homem de aparência abatida, com cabelos pretos bagunçados e uma longa barba preta, subindo lentamente a trilha com os olhos fixos em nós. Ele não parecia ter nenhum material de caminhada com ele, e não tínhamos ideia de há quanto tempo ele estava caminhando atrás de nós. Como éramos jovens, ficamos naturalmente muito assustados, mas Jordan conseguiu acenar levemente para o cara antes de dizer para o resto de nós: "Vamos acelerar e voltar para o resto do grupo." Quando nos viramos para continuar subindo a trilha, o homem murmurou uma pergunta que era difícil de ouvir, e fiquei chocado quando Jordan se virou para pedir ao homem que se repetisse. O homem murmurou novamente, um pouco mais alto: "Vão acampar?" Jordan respondeu ao homem que sim, estávamos indo acampar. Ao que o homem sorriu levemente antes de afirmar com uma voz sinistra e ameaçadora: "É melhor tomar cuidado." Acenamos com a cabeça e demos um obrigado indiferente antes de continuar tentando encontrar o restante do grupo, dessa vez em um ritmo muito mais rápido. Embora o homem estivesse subindo a mesma trilha que nós quando o vimos, ele não continuou, mas ficou parado no meio da trilha, observando-nos, enquanto subíamos o caminho sinuoso e desaparecíamos de sua vista. Finalmente, conseguimos alcançar o restante do grupo que estava nos esperando e contamos aos conselheiros adultos sobre nossa interação com o homem.
Eles simplesmente deram de ombros, dizendo que o homem provavelmente morava naquela cabana e só queria saber o que estávamos fazendo perto de sua propriedade. Ainda assim, fiquei nervoso com o encontro, e quando finalmente chegamos ao acampamento, não conseguia afastar a sensação de que o homem havia nos seguido de alguma forma. Por fim, porém, acabei tirando isso da cabeça e consegui me divertir um pouco. Todos os outros já tinham ido dormir, e Jordan e o outro conselheiro em treinamento da cabine dos meninos trouxeram 2 cervejas quentes que haviam roubado do alojamento dos conselheiros, e eu peguei um cigarro que havia guardado exatamente para essa ocasião. Para evitar problemas, decidimos caminhar um pouco pela floresta para fumar e fomos até a margem do rio, onde havíamos lavado nossas panelas e frigideiras no início do dia. O local estava assustadoramente silencioso, e o pensamento do homem de antes não parava de surgir em minha cabeça. Presumindo que eu estava com frio e não ansioso, Jordan me deu seu capuz azul. Não tive nenhum problema com isso, e depois de fumarmos, voltamos para nossas barracas, que estavam um pouco afastadas das outras, e bebemos discretamente as cervejas enquanto contávamos histórias assustadoras de acampamento. Passou algum tempo, e um dos rapazes estava no meio de uma história um tanto confusa, que ele estava claramente inventando na hora, quando parou de repente. No silêncio, pudemos ouvir o que pareciam ser passos esmagando agulhas de pinheiro a cerca de 15 metros de distância, perto de uma das barracas dos outros campistas. Enquanto nos esforçávamos para escutar o que estava acontecendo, os ruídos pararam e, embora presumíssemos que fosse apenas um dos campistas se levantando para ir ao banheiro, estando assustados por causa das histórias assustadoras e um pouco bêbados, decidimos encerrar a noite e nos esconder em nossas barracas. Não sei que horas eram, mas devia ser bem tarde, quando de repente acordei com um som distinto de passos andando perto da minha barraca. Tomado pela adrenalina, tentei ficar o mais imóvel possível e acalmar minha respiração. Pelo som, era evidente que alguém estava a menos de 1,5 metros de distância da frente da minha barraca, aparentemente andando de um lado para o outro. Virei-me para acordar Jordan, mas fiquei imediatamente tranquilo quando vi que ele não estava ao meu lado. Presumindo que era Jordan quem eu estava ouvindo, fechei os olhos e estava começando a voltar a dormir quando ouvi a barraca abrir o zíper. Senti Jordan se deitar ao meu lado. Depois de quase cair no sono novamente, percebi que precisava ir ao banheiro e murmurei algo sobre ter que fazer xixi antes de começar a abrir o zíper do meu saco de dormir. Aparentemente irritado com o barulho, Jordan se virou preguiçosamente, puxando o capuz sobre a cabeça, antes de ficar quieto novamente. Em silêncio, para não acordá-lo, abri o zíper da barraca e rapidamente examinei o acampamento em busca de qualquer movimento. Confortando-me com o fato de que Jordan tinha acabado de fazer xixi e estava bem, calcei meus tênis e comecei a caminhar pelo acampamento até a zona de xixi designada. Eu tinha acabado de chegar à área e abaixado minhas calças quando ouvi um farfalhar vindo do acampamento, como se alguém estivesse remexendo em nossos suprimentos e bolsas. Ainda um pouco bêbado, tentei puxar a calça para cima e na pressa perdi o equilíbrio e tentei me segurar em um galho que fez um barulho alto de estalo quando o agarrei. Tentei me recompor o mais silenciosamente possível, mas quando finalmente consegui olhar para cima, vi que havia um vulto atravessando o acampamento em minha direção. Antes que eu pudesse pensar, fui cegado pela luz brilhante de uma lanterna que brilhava diretamente em meus olhos, e a luz estava ficando maior. Portanto, quem quer que fosse, estava vindo em minha direção. Congelado e em pânico, o vulto se afastou 3 metros de mim antes de eu ouvir a voz de Jordan dizer: "Desculpe, sou só eu." Dei um suspiro de alívio, mas então Jordan me perguntou algo que realmente me deixou confuso. "Você viu meu capuz azul? Sei que você o devolveu, mas acho que um dos campistas pode tê-lo roubado da minha mochila enquanto eu dormia." Depois de uma breve pausa, consegui gaguejar. "Mas você estava usando-o quando voltou para a barraca." O que ele disse em seguida fez meu sangue gelar. "Do que você está falando?" ele disse. "Não acho ele desde que voltamos do rio. Eu até fui lá embaixo para ver se a tinha deixado por acidente, mas depois que não a encontrei, pensei em verificar as malas dos meninos, e foi aí que vi você." Minha confusão rapidamente se transformou em puro terror quando percebi que o homem que havia entrado na barraca comigo momentos antes não era Jordan. Percebendo que algo estava errado, Jordan me perguntou o que havia acontecido, e eu consegui dizer que quem roubou seu capuz estava dormindo em nossa barraca. Não acreditando em mim,
Jordan insistiu em voltar à barraca para dar uma olhada. O mais lenta e silenciosamente possível, fomos até a lateral da barraca, e quando Jordan ligou sua lanterna e a iluminou através do forro de nylon, ele soltou um grito agudo. Nós dois pudemos ver o contorno nítido da sombra de um homem, imóvel, dentro de nossa barraca. O que aconteceu depois é um pouco confuso, mas corremos para as barracas do outro lado do acampamento, onde os conselheiros mais velhos estavam dormindo. Abrimos freneticamente o zíper da barraca deles e começamos a gritar para que saíssem e que havia um homem em nossa barraca. Lembro-me do pânico que se instalou enquanto nossos conselheiros acordavam lenta e grogue, mas depois de mais um pouco de gritos frenéticos, eles finalmente conseguiram entender a gravidade da situação quando um tumulto começou do outro lado do acampamento, perto da nossa barraca. No entanto, quando eles correram para o local, encontraram apenas uma barraca sem zíper e um monte de coisas nossas espalhadas pelo chão que o homem aparentemente havia derrubado ou jogado durante a fuga. Depois disso, ouvimos os conselheiros comunicando-se pelo rádio com o acampamento para chamar a polícia, e pudemos perceber que eles estavam tão assustados quanto nós. Acho que nenhum de nós dormiu depois disso. Felizmente, só tivemos de esperar algumas horas até o sol nascer, e nesse momento, alguns dos outros orientadores chegaram com armas para nos escoltar de volta ao acampamento. No caminho de volta, um dos campistas encontrou a jaqueta de Jordan amarrada em uma das árvores do caminho, como se fosse uma espécie de marcador. Não é preciso dizer que ele não queria o capuz de volta, e nós o deixamos lá. Até hoje, não sei dizer com certeza se o homem na barraca era o mesmo que encontramos no início da trilha, mas seu rosto e aquela noite ainda me assombram. Gostaria de compartilhar uma experiência que tive na primavera de 2018. Já tive algumas experiências que poderiam ser consideradas paranormais em minha vida, mas essa foi a mais recente e enervante. Sou um ávido defensor do ar livre e adoro caçar e acampar nas florestas nacionais de Francis Marion e Sumter. Em 2018, levei meu filho pequeno e meu cachorro para uma área remota na Floresta Nacional para testar uma nova cobertura de acampamento em minha caminhonete comprada recentemente. Encontramos uma área isolada em uma estrada de terra, preparamos o jantar e assim que escureceu, fizemos as malas para passar a noite. Por volta das 11 horas da noite, sentei-me e olhei para a traseira da caminhonete, porque meu cachorro estava rosnando. Ao longe, vi o que pareciam ser centenas de pequenas bolas brancas de luz que se moviam, pairando por alguns segundos e convergindo lentamente para nosso acampamento. Elas se pareciam com os orbes de poeira que vemos nos vídeos, mas estavam produzindo luz em uma floresta completamente escura. Pareciam centenas deles. Eram de uma luz branca suave e não piscavam. Havia insetos luminosos no início da noite, mas eram amarelos e piscavam. Depois de meia hora em que eles estavam flutuando e se concentrando ao nosso redor, finalmente tomei coragem para abrir a caminhonete e acendi uma lanterna, e eles desapareceram imediatamente. Depois de apagar as luzes e trancar a caminhonete, eles voltaram. Graças a Deus, meu filho estava dormindo profundamente. Fiquei observando-os até finalmente cair no sono, por volta da 1 da manhã. Na manhã seguinte, quando tentamos sair, a bateria do novo caminhão estava descarregada. Não havia nenhuma luz na parte traseira da cabine, onde poderíamos ter usado energia. Uma semana depois, tive que substituir o módulo de controle elétrico. Não tenho certeza se essa é uma informação relevante, mas pensei em acrescentá-la. Alguém já teve uma experiência semelhante? Só de pensar neles novamente, fico com os cabelos em pé. No ano passado, fiz uma caminhada solo com minha barraca no Parque Nacional Müritz, na Alemanha. Na verdade, eu não havia planejado a rota com precisão, só queria caminhar para o norte. Depois de caminhar pela floresta por várias horas, estava escurecendo lentamente. Então quis consultar o Google Maps para ver onde ficava o local mais próximo para acampar. É proibido acampar diretamente na floresta do Parque Nacional. No entanto, não havia sinal no local, o que eu não havia considerado antes. Assim, caminhei por um tempo e acabei chegando a um pequeno povoado no meio do Parque Nacional. Havia talvez 5 casas e uma pequena capela ao lado de um pequeno cemitério. Como o sol estava se pondo lentamente e eu precisava de um lugar para acampar, decidi perguntar a alguém que morava lá.
Um senhor idoso estava sentado em um dos jardins em frente a uma das casas. Expliquei a ele minha situação e ele me ofereceu para dormir na campina, ao lado do cemitério. Como eu não tinha outra opção, aceitei a oferta graciosamente. Montei minha barraca lá, fiquei confortável e adormeci. No meio da noite, acordei de repente porque ouvi a voz de uma criança. Levantei-me bruscamente e, a princípio, pensei que havia sonhado com aquilo. Fiquei ouvindo o silêncio da noite por alguns segundos. Quando estava prestes a me deitar novamente, de repente, ouvi uma voz clara de criança sussurrando. Olá, quem é você? Meus olhos se arregalaram. Depois de alguns segundos, respondi com puro medo. Amanhã eu vou embora, prometo. Pouco tempo depois, ouvi passos correndo pela grama, afastando-se da minha barraca. Não conseguia entender a situação de forma alguma. Estava em choque e extremamente cansado ao mesmo tempo. Fiquei sentado em minha barraca por mais ou menos uma hora e pensei sobre o que tinha acabado de acontecer, mas não consegui chegar a nenhuma conclusão significativa. Por fim, fiquei tão exausto que adormeci. Na manhã seguinte, quando estava desmontando minha barraca, vi o homem em seu jardim novamente. Fui perguntar a ele se havia alguma criança morando no assentamento. Ele me olhou surpreso e, depois de pensar por um momento, me disse que a última criança havia morado aqui há mais de 50 anos, mas que havia se afogado em um lago próximo naquela época e que estava enterrada no cemitério ao lado de onde eu havia acampado naquela noite. Até hoje, não sei o que pensar dessa história, mas para mim, foi definitivamente a experiência mais assustadora que já tive em minha vida, e certamente não a esquecerei tão cedo. Estava um calor sufocante naquele dia de julho de 63, e com a umidade, nenhum de nós, inclusive minha irmã mais velha e meu irmão mais novo, tinha muita vontade de brincar, muito menos de arrancar ervas daninhas no jardim da minha mãe. Sua horta de meio hectare, que ela pediu a um dos moradores locais para arar no início de abril, ficava além do balanço, das folhagens e do canteiro de morangos, e se estendia por todo o quintal até os arbustos de framboesa preta e vermelha que marcavam a linha de propriedade entre o nosso lote e o do velho Weber. Ele o usava como curral, ração, tanque e estábulo para seus cavalos. Como morávamos em uma cidade pequena, nossa casa de escola única, uma pedra marrom de 2 andares construída nos anos 30, ainda ensinava do jardim de infância até o ensino médio e usava com frequência os cavalos do velho Weber para o desfile anual do dia do baile, passeios de palheiro no dia de ação de graças, passeios de trenó no Natal e carros alegóricos no dia da independência. Naquele 4 de julho, tive a oportunidade de ajudar em um dos carros alegóricos, colocando várias cores de papel crepom e de tecido na tela de arame, que tinha o formato do barco que o General Washington usou para atravessar o Delaware. O prefeito da cidade e alguns dos habitantes locais se fantasiaram e interpretaram Washington e seus soldados continentais. Para uma cidade com cerca de 1000 habitantes, os desfiles e os almoços da igreja que sempre os acompanhavam eram um evento e tanto, e eram tão regulares e previsíveis quanto a sirene da cidade que tocava exatamente ao meio-dia, todos os dias. Sempre que uma emergência, como uma tempestade ou um tornado, ou um incêndio, ou um evento como um circo aparecia na periferia da cidade, geralmente por volta de junho ou julho, a sirene também tocava. Para nossa consternação e a da cidade, ela ainda não havia tocado anunciando o circo, e já estávamos em meados de julho. Naquele dia, meu irmão mais novo, minha irmã mais velha, e eu decidimos que, apesar do calor, a melhor maneira de esperar era criar um novo jogo. Cada um de nós tinha de se balançar 3 vezes, pular no ar, subir em uma das pernas de apoio, caminhar em pé pela barra horizontal e pular na piscina de plástico que meu irmão mais velho havia montado na semana anterior. Mesmo com vespas mortas, abelhas, abelhões, formigas, moscas domésticas, insetos praga, besouros d'água, lama, grama e xixi na água, era uma diversão. Até que meu irmão mais novo caiu do balanço, bateu a cabeça e torceu o tornozelo. Ele sempre fazia coisas assim. Foi então que notamos que a luz estava começando a se pôr, mas sem nuvens, e que de repente estava ficando mais frio e seco. Uma vez que nosso irmão mais novo estava no andar de cima com um par de aspirinas, o ventilador ligado, pois não podíamos comprar ar-condicionado naquela época, e seu livro favorito,
Minha irmã mais velha e eu voltamos para fora e descobrimos que tinha ficado ainda mais escuro. Lembro-me dela correndo para dentro de casa para contar à nossa mãe, mas ela não queria ouvir. Então nos sentamos nos balanços e vimos a manhã se transformar em crepúsculo. O vento parou, os pássaros se calaram e os vagalumes apareceram. Nossa irmã mais velha disse que era um eclipse solar, e quando ficou tão escuro que parecia noite, minha mãe finalmente saiu também, e ficou na porta da cozinha com os insetos voando, séria como sempre, e apenas observou, avisando-nos para não olharmos para onde o sol estava. Lembro-me de que minha irmã mais velha voltou para dentro de casa, e saiu com 2 folhas de papel branco e um alfinete reto. Enfiou o alfinete em uma das folhas, inclinou-a em direção à luz fraca e usou a outra como uma espécie de lupa. Conseguimos ver o que parecia ser uma lua crescente por apenas alguns segundos antes de ficar escuro, como à meia-noite. Podíamos até ver as estrelas, e eram apenas 11 horas da manhã. Foi muito bom. Mais tarde, contei tudo ao meu irmão mais novo. Depois disso, eu estava mais uma vez enfrentando o calor e a umidade sufocantes, subindo no balanço, pulando na piscina e resgatando vespas, abelhas, abelhões e formigas que eu conseguia, quando notei o que parecia ser alguém caminhando da direção da colina Weber, ao longo da estrada do parque e subindo a nossa rua. Minha irmã mais velha estava me encobrindo, arrancando minha fileira de ervas daninhas. Então ela correu até mim e juntos observamos o que parecia ser uma mulher idosa vestida completamente de preto, atravessar o quintal da frente e ficar bem em frente à nogueira preta e, sem fazer barulho, parar. Pensei que poderia ser uma cigana, sobre a qual os moradores locais falavam de tempos em tempos, com avisos sobre roubos, sequestros, envenenamentos e assassinatos. Mas quando minha irmã se aproximou, ela era mais velha e mais corajosa do que eu naquela época, e perguntou se ela estava bem. A figura se virou e, do fundo de seu traje, disse: "Onde está sua mãe?" Não era tanto uma pergunta, mas um pedido. Lembro-me de seguir minha irmã até a porta dos fundos com a figura escura atrás de mim, nós dois gritando ao mesmo tempo: "Mãe!" Lembro-me de observar a figura escura parada em silêncio na base dos degraus quando minha mãe saiu. Ela olhou longa e atentamente para a mulher, antes de voltar para dentro da casa, e, alguns momentos depois, sair, trocar algumas moedas por algo que a velha tinha dentro do chale, e, sem fazer barulho, voltar pelo caminho por onde veio, descendo a rua, entrando no parque, descendo a colina do Weber e desaparecendo. Observamos nossa mãe abrir o que parecia ser um pequeno embrulho amarrado com um barbante e começar a desdobrar pedaços e mais pedaços de papel de rascunho, papel de jornal e celofane para revelar nada. Com severidade, ela voltou para dentro de casa sem dizer uma palavra e, apesar do calor, fechou a porta. Minha irmã e eu, no entanto, não podíamos deixar de imaginar o que tudo aquilo significava. O eclipse solar, o circo que não havia chegado, nunca chegou naquele ano, as histórias sobre ciganos, o acidente do meu irmão mais novo no balanço, a senhora idosa completamente vestida de preto. Esse acabou sendo um dos anos mais estranhos de que me lembro, pois não só acabou sendo um dos verões mais quentes já registrados, como também, um mês depois, meu irmão mais novo teve uma apendicite aguda e precisou ir para o hospital. Um dos piores tornados da história de nossa pequena cidade veio e foi embora, destruindo quase metade da cidade. Um dos 3 olmos holandeses gigantes de 100 anos que adornavam nossa propriedade se partiu e esmagou o porão de tempestades, e quase todos nós com ele. Uma das árvores de olmo holandês do Sr. Anthony, do outro lado da rua, desabou, esmagando a varanda, parte de seu telhado e o barco dos Van der Haar, que morava ao lado. Ele construiu a casa depois da guerra. Ele morreu de ataque cardíaco alguns meses depois. O velho Weber morreu deixando o terreno para seus parentes, que acabaram vendendo para uma empresa que o transformou em um parque de trailers. Um garoto da minha série na escola se enforcou acidentalmente tentando assustar o pai porque tinha medo de que ele batesse nele por ter um boletim escolar ruim. E naquele outono, o presidente John F. Kennedy foi assassinado. Nos anos seguintes, a escada de incêndio da escola desabou, matando o encarregado da manutenção da escola que havia trabalhado lá por quase 30 anos. O antigo hotel foi incendiado, com 3 dos moradores abandonados da cidade dentro dele. A história dizia que um deles ficou tão bêbado que desmaiou na cama com um charuto aceso. Durante uma das excursões da força expedicionária de nosso grupo,
Caí de uma altura de 9 metros do cavalete alto e sobrevivi. A parede norte de nossa igreja, com o vitral representando os 3 sábios seguindo a estrela de Belém, desabou durante os cultos de domingo, e as abelhas selvagens que tinham uma colmeia na parede há décadas enxamearam os paroquianos, e alguns foram picados e tiveram de ser hospitalizados. Uma paroquiana, uma viúva cujo marido havia morrido na Segunda Guerra Mundial, morreu de choque anafilático. Eu costumava entregar seu jornal. Ela morava no final da rua e era uma senhora idosa e gentil que me preparava biscoitos e leite. Um dia, descobri que os biscoitos tinham grãos de farinha, então não podia mais comê-los, mas ainda gostava dela. Além disso, seu chocolate quente com marshmallows no inverno era o máximo. Nosso banco de poupança e empréstimo local foi assaltado 3 vezes. O xerife da cidade foi encontrado morto em seu carro devido a um aparente ataque cardíaco. O barbeiro da cidade foi encontrado com o cabelo completamente branco, depois que foi relatado que havia um cheiro nocivo vindo de sua casa. Sua mãe havia morrido 3 dias antes, e o alarme da cidade disparou tantas vezes que finalmente quebrou e teve de ser substituído. Seria a mulher uma cigana? Ainda lembrando tudo isso, penso que essa mulher era uma bruxa. Sei que minha mente adulta discorda disso. Mas ainda assim, no fundo da minha alma, acredito que essa mulher teve alguma coisa a ver com tudo isso. Foram simplesmente muitas coincidências e eventos ruins para ser o acaso.